Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar com você sobre o Tribunal do Júri, mas eu queria te fazer uma indagação muito específica. Isso tem a ver com a preparação e tal, e com a atuação mais especificamente. Quem é o protagonista no Tribunal do Júri? Eu vou repetir, preste atenção e reflita. Quem é o protagonista no Tribunal do Júri? Será que o protagonista no Tribunal do Júri é o juiz? Nós aprendemos lá no sistema acusatório que o juiz é um mero espectador e lá no Tribunal do Júri ele é um mero administrador, o presidente ali da audiência, controlando ali os pontos, fazendo as análises e trazendo a ordem para dentro do plenário. Será que o protagonista é o conselho de sentença? Ou seja, os 7 jurados que estão ali observando, analisando, eles nem falam nada, eles ficam observando. Não pode ser. Agora, cuidado. Será que o protagonista é o advogado? Olha, preste atenção. Nós vislumbramos muitos advogados aparecendo, falando, querem falar bonito, querem mostrar algo, explosão, ou seja, trazer para si todo o holofote para que apareça e tal, e tem aquela notoriedade toda. Será que o advogado é o protagonista? Ou será que o protagonista é o paciente, o cliente, né? Mas como você já me conhece, eu sempre falo e me refiro ao cliente como paciente. Será que é ele que é o protagonista? É claro que o protagonista no Tribunal do Júri é o paciente. É ele que deve ser resguardado, é ele que deve ser protegido, é ele que deve ser tutelado, é ele que deve ter o holofote no sentido da proteção. O advogado não pode ser o protagonista. O advogado pode até desenvolver determinadas estratégias, pode falar mais alto, pode falar um pouco mais baixo, mas ele não pode ser o protagonista dando várias entrevistas, falando de tudo, falando do que vai acontecer, falando do que aconteceu, falando quais serão as estratégias. Eu já vi vários advogados em entrevistas dando toda a estratégia para o ex-adverso, para o membro do Ministério Público. E aí o indivíduo vai lá, primeira fase do Tribunal do Júri, tem aquela coisa, o paciente foi pronunciado, segunda fase, e aí as entrevistas começam, e dependendo do caso, se for de grande notoriedade, for um caso midiático, de muita apresentação televisiva, ele vai ser chamado, ele vai dar entrevistas, e aí num caso específico, o advogado foi lá dar entrevista e disse praticamente toda a sua tese defensiva e de ataque ali em referente ao ex-adverso. Não pode. O advogado não pode ser o protagonista. Quando ele é o protagonista, ele mela toda a sua estratégia defensiva. Ele se autodestrói, ele se autoprejudica e, consequentemente, vai prejudicar aquele que é o verdadeiro protagonista no Tribunal do Júri. E quem é? O paciente. Ele é o protagonista, ele deve ser resguardado, ele deve ser tutelado, ele deve ter todo o apoio psicológico, técnico, dogmático, processual do advogado. O advogado não pode trazer para si todos os holofotes, o advogado não pode querer aparecer, não pode usar o Tribunal do Júri, o plenário, como uma vitrine para poder aparecer na mídia, para poder aparecer em todos os outros cantos, para poder fazer firula ou para aparecer sobretudo. O protagonista no Tribunal do Júri é o paciente. E se o advogado mantém essa postura de que ele é o protagonista, que ele tem que aparecer, fazer acontecer, dar entrevista, aquela coisa toda, mostrando um monte de coisas, ele vai se auto-prejudicar, ele vai prejudicar a sua estratégia, ele vai prejudicar tudo que ele desenvolveu e, o pior, ele vai destruir aquele que deve ser o verdadeiro protagonista no júri, o paciente. Você já refletiu sobre essas coisas?
Talvez você não tenha feito um júri ainda, talvez você já tenha feito um júri, talvez você tenha assistido a alguns júris, talvez você tenha visto alguns júris, até mesmo no YouTube, e tenha visto vários advogados trabalhando, desenvolvendo, fomentando os seus casos como verdadeiros protagonistas, ou seja, os verdadeiros showmans. Não é assim. O júri é uma coisa muito séria, a preparação do júri é uma coisa muito séria, e nesse caso, o advogado não pode achar que ele é o protagonista. Senão a vaidade vem e a própria vaidade o destruirá. Você quer que isso aconteça com você? Cuidado. Não é assim que se atua no júri. Existem especificidades e estratégias que você precisa trabalhar para que o verdadeiro protagonista, qual seja o paciente, seja muito bem protegido, muito bem salvaguardado. Por isso que aqui no IDPB nós estamos desenvolvendo um grande curso sobre Tribunal do Júri. A lista de espera está aqui na descrição. Acessa lá. Você vai entender todos os pormenores, todas as técnicas, como atuar e de que maneira atuar e a verdadeira maneira para atuar para que o paciente seja o verdadeiro protagonista, não o advogado. O advogado não pode ser o protagonista. O paciente é o protagonista. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vai lá, entra na lista de espera. Fique com Deus, beijo muito grande e nunca se esqueça, avante sempre.